Eu que agradeço a honra do convite, né? O Evandro é como o Tarcisinho, que está ali com a gente chama de Tarcisinho, o professor Tarcísio lá, congênita, né? Mas é tempo de residente junto, então é uma grande amizade que temos. É uma honra estar com vocês, pessoal, para falar de um tema tão importante, né? Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E aqui, essa é uma figura clássica do livro do Dr. Brown, ainda na época que não havia todo esse recurso de imagem de altíssima qualidade, né? Vocês veem aqui que o problema da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada está na fase de enchimento do ventrículo, né? E vocês veem que à medida que o paciente vai envelhecendo, o enchimento precoce, né, da abertura da válvula mitral vai se tornando cada vez menos importante por causa da própria rigidez, né, do ventrículo que vai acontecendo, e o paciente vai ficando cada vez mais dependente da complementação da contração atrial. E aí isso está ligado também à fibrilação atrial. Então vocês veem o desastre que é quando o paciente agrega, né, a fibrilação atrial ao processo. A insuficiência cardíaca como um todo, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho da insuficiência cardíaca como um todo para contextualizar, porque não há muita diferença no risco, no prognóstico do paciente em função do tipo de insuficiência cardíaca, né? Então, vejam que ela é mais frequente no homem, exceto quando a gente ultrapassa a faixa etária dos 80 anos, que ela se torna mais prevalente na mulher, inclusive porque o homem morre antes, né? O homem vai morrer 7 a 10 anos antes da mulher. Mas há diferenças que nós vamos mostrar aqui que são bastante interessantes. Bom, outro ponto importantíssimo é a mortalidade da insuficiência cardíaca, seja com fração de ejeção reduzida, seja com fração de ejeção preservada, ela é muito elevada. Vejam vocês aqui, aumenta com a faixa etária, né? Mas a mortalidade em 5 anos chega na faixa de 65 a 74 anos, 4 anos. A partir de então, a gente tem praticamente 10% de insuficiência cardíaca na população, chega a 40% em 5 anos, chega praticamente a 2/3 em 10 anos nessa faixa de idade, mostrando que de fato, é uma condição bastante preocupante e deve ser prevenida, e no momento que ela se instalou, a gente tem que tratar intensivamente. Bom, então a fração de ejeção reduzida é clássica, né? Basicamente, como o professor Evandro colocou, né? Se focava na fração de ejeção reduzida, abaixo de 40% fração de ejeção do ventrículo esquerdo. A principal causa é a doença coronária, portanto, ela é mais comum e mais precoce no homem, né? Vai acontecer cerca de 10 anos mais cedo no homem, né, do que na mulher. O diabetes é mais comum, assim como a dislipidemia e o tabagismo nessa condição, mas a doença renal, que aumenta com a idade, é menos comum na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e mais comum na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada a partir de 50%, né? A fibrilação atrial é menos comum na fração de ejeção reduzida, né, que pega uma pessoa mais jovem, mas como vocês viram aqui daquele slide inicial, a fibrilação atrial é um agravante muito sério que acomete mais pessoas com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida. Doença aterosclerótica generalizada é mais comum ligada ao processo de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, assim como a doença carotídea, né? E a obesidade é outro ponto de grande importância na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Nós temos alguns estudos clássicos de Bhatia, né, do Canadá, em 2006 na New England, mostrando a diferença, né? Eles avaliaram, o grupo dele avaliou pacientes que haviam internado com a insuficiência cardíaca. E vejam vocês que 56% tinham insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, na época, né? Há cerca de 20 anos atrás. E bem menos insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Hoje a tendência é que isso mude, né? Até porque as pessoas estão vivendo mais. A diferença de fração de ejeção do ventrículo esquerdo gritante, né? 26% no grupo reduzida, 63% praticamente no grupo preservado. Idade maior na fração de ejeção preservada, tem mais mulheres, olha, 2/3 de mulheres na fração de ejeção preservada. Então, é uma doença típica da mulher idosa, né? E o infarto do miocárdio não é uma causa comum, ou não, pelo menos não está presente frequentemente como uma comorbidade comum. AVC é a mesma coisa, lembrando que na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, por ter mais fibrilação atrial, aumenta o risco de AVC, né? Doença periférica mais comum, como a gente viu no paciente
com fração de ejeção reduzida, DPOC um pouco mais na fração de ejeção preservada, hipertensão arterial, causa importante de fração de ejeção preservada, e vejam que os níveis de pressão de quem tem fração de ejeção preservada bem mais altos, 156 de pressão sistólica contra 146 no grupo com fração de ejeção reduzida. Menos diabetes, porque o diabetes está muito ligado à aterosclerose, né? Menos dislipidemia, e aqui a gente vai ter também uma maior queda da taxa de filtração glomerular na fração de ejeção preservada. A mortalidade, pessoal, não é muito diferente nessa análise, como vocês veem aqui, a própria análise do Dr. Bhatia, né? A mortalidade em 30 dias e em 1 ano não foi muito diferente. Mas vejam vocês que após uma descompensação de insuficiência cardíaca, a mortalidade em 1 ano chega a algo como 20%, tanto na fração de ejeção preservada como na reduzida. E vejam, ironicamente, até um pouco mais na fração de ejeção preservada. Então, houve uma desconfiguração aqui, eu peço desculpa para vocês, mas o que nós vamos ter mais na fração de ejeção preservada é a hipertrofia ventricular esquerda, ligada à hipertensão arterial, obesidade, também ao envelhecimento. É claro que o diabetes participa em ambos os casos, né? E isso vai levar, então, ao desenvolvimento de insuficiência cardíaca, clinicamente manifesta igualmente, e chama a atenção de vocês que o risco de morte aumenta significativamente em ambas as formas de insuficiência cardíaca quando o paciente apresenta sintomas mais significativos. Vejam aqui um longo período de tempo em que o paciente tem disfunção ventricular, quer dizer, nós temos a oportunidade de prevenir e tratar realmente preventivamente por muito tempo, né, os fatores de risco relacionados, mas quando acontece o desenvolvimento clínico de insuficiência cardíaca, vocês vão ver que a evolução para a morte ocorre num período de tempo bem mais rápido. Sintomas, né? Vocês têm esse monte de sintoma, né? Aquele score de Framingham para definição de sintoma. É claro que a dispneia vai estar aqui, a ortopneia, a dispneia paroxística noturna, né? Retenção de líquido, né? O edema perimaleolar. Mas vejam vocês, e temos um monte de sintoma e de manifestação, terceira bulha, quarta bulha, né? Tosse noturna, perda do apetite, mas vejam, são sintomas bastante inespecíficos. Eu gostei muito do que a Sociedade Europeia de Cardiologia fez na anterior, né, a diretriz anterior de 2016. Olha, para que eu possa fechar o diagnóstico com segurança de insuficiência cardíaca, eu vou precisar ter pelo menos um desses 3 sintomas, né, dispneia, retenção de líquido, baixo débito cardíaco, vai ser menos comum, porque hoje a gente chega mais cedo e evita que chegue naquela fase de baixo débito cardíaco, né? Mas, além disso, eu preciso ter ou um BNP acima de 35, então eu preciso ter pelo menos um desses sintomas clássicos, e um BNP acima de 35 ou um NT-proBNP acima de 125. Eu considerei que isso torna bem mais específico o diagnóstico, né? Outro ponto importante que eu gostaria de destacar para vocês vem de um estudo clássico, esse publicado no European Heart Journal, mostrando a mortalidade dos pacientes que desenvolvem insuficiência cardíaca, né? E aí vocês veem aqui que a mortalidade em 2 anos e meio, uma meta-análise que teve mortalidade de 40%, quase 40 mil pacientes. Vejam vocês que entre os mortos, né, havia menos pacientes menos sintomáticos, né? Nos pacientes classe 3, a mortalidade foi bem maior, a presença de estertores pulmonares ausculta aumentou a mortalidade, assim como de edema de membros inferiores, dispneia em repouso, a presença de diabetes, fibrilação atrial, DPOC, vejam que há mais do que, ou praticamente triplica, né? Quase triplica, né? E a idade média mais alta, né? A creatinina mais alta e a taxa de filtração glomerular menor nos pacientes que morrem quando desenvolvem insuficiência cardíaca, tanto com fração de ejeção reduzida quanto preservada. E os maiores fatores de risco para mortalidade na insuficiência cardíaca foram o aumento da idade, o impacto foi maior na fração de ejeção preservada, redução da fração de ejeção, piora da classe funcional, aumento da creatinina, diabetes, que é ordem de importância. Tá? Não uso de beta-bloqueador naturalmente na fração de ejeção reduzida, né? Queda da pressão sistólica, que teve maior impacto na fração de ejeção reduzida, e a massa corpórea diminuída, isso para a fração de ejeção reduzida, principalmente porque a obesidade está mais ligada à fração de ejeção preservada. Bom, nós temos também hoje a chamada fração de ejeção levemente reduzida. Eu gostava mais quando se chamava de fração de ejeção intermediária, tá? IC com fração de ejeção intermediária, mas 40% a 49%, né? De qualquer forma, a gente ainda tem muito que estudar esse grupo. Determinados aspectos parece que lembram que ele está mais ligado a
insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, e já se propõe um tratamento algo similar à fração de ejeção reduzida, né, no paciente com fração de ejeção intermediária. Aqui a gente tem uma análise do estudo CHARME, né, o estudo que avaliou a candesartana no tratamento da insuficiência cardíaca, tanto reduzida quanto intermediária quanto preservada, e aqui vocês veem que o paciente com fração de ejeção intermediária tem uma idade mais próxima da reduzida, há uma participação menor de mulheres proporcionalmente, lembrando a reduzida, né? A pressão sistólica é mais parecida com a da reduzida, a causa isquêmica também é mais presente, né? A fibrilação atrial menos presente que na preservada, então isso mostrando que é possível que haja uma maior correlação de proximidade com a fração de ejeção reduzida. E partindo agora para o tratamento da fração de ejeção preservada, o que nós temos? Na reduzida está muito bem estabelecido, pessoal. O medicamento mais importante para tratar insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida é o beta-bloqueador, né? Depois nós temos os inibidores da ECA e os BRA, seguidos dos antagonistas de aldosterona, aqui no nosso meio representado pela pela espironolactona e mais recentemente pela eplerinona, que depois de mais de 10 anos eu sou um entusiasta dessa medicação, já vinha tentando ver se a gente trazia essa medicação para o Brasil há mais de 10 anos, chegou agora, né? Então, a medicação é interessante, eu fiz uma análise, não publiquei ainda, mostrando que a eplerinona tem menos efeito negativo ou neutro mesmo sobre a resistência à insulina do que a espironolactona, que aumenta a resistência à insulina e aumenta níveis de cortisol no sangue. Mas aí nós vamos ter que, há bastante tempo, a gente já vem com a tentativa de tratar a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida de modo farmacológico, né? Várias tentativas foram feitas, aqui vocês veem o PEP-CHF, estudo extremamente mal feito e pequeno, né? Com perindopril, e não houve um ganho, né? Porque quando você trata de insuficiência cardíaca, é interessante, porque na doença aterosclerótica, os objetivos principais são reduzir morte cardiovascular e infarto e AVC. Na insuficiência cardíaca, não. É morte, que pode ser por todas as causas, que a mortalidade é muito alta, como vocês viram, né? Ou a descompensação da insuficiência cardíaca. Lembrando que cada vez que o paciente descompensa, isso aumenta a mortalidade e isso aumenta a probabilidade de nova descompensação sequencialmente. Então a descompensação é uma coisa que a gente tem que lutar muito para evitar, porque aumenta muito as complicações. Então não houve resultado no PEP-CHF, um pequeno estudo, com 2 anos de seguimento, como vocês viram aqui, não houve resultado favorável ao uso do perindopril. Daí veio o estudo iPreserve, né? Um estudo que avaliou a irbesartana versus placebo, estava tentando, né, melhorar o tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. 4 anos de seguimento, também não houve resposta ao tratamento. Aí veio o estudo CHARME, né, que avaliou desde a fração de ejeção reduzida até a preservada. Nesse estudo, é interessante porque houve uma clara redução da descompensação da insuficiência cardíaca pelo tratamento à base de candesartana 32 miligramas. Então, não houve redução estatisticamente significante de morte, mas houve redução da descompensação de insuficiência cardíaca. Esse é também um grande objetivo do tratamento, como eu falei para vocês, né? Descompensar é um fator de gravidade muito grande, né, para o paciente que tem insuficiência cardíaca, seja ela com fração de ejeção reduzida, levemente reduzida ou preservada. Daí vocês veem que vieram mais estudos, né? O ALDO-DHF, um estudo com 1 ano de seguimento, mostrou melhoras no padrão do ecocardiograma. Quer dizer, as características do relaxamento ventricular, as características do esforço do átrio para complementar o enchimento ventricular melhoraram, mas isso não resultou em melhora clínica do paciente, menos ainda na possibilidade de melhorar marcadores como morte ou descompensação de insuficiência cardíaca. Veio o estudo TOPCAT, com a espironolactona também, um estudo que foi muito divulgado, né, 3,3 anos de seguimento na época, e acabou não dando um resultado de diferença de morte cardiovascular, descompensação de insuficiência cardíaca, por conta da participação de países que a gente poderia chamar da volta da cortina de ferro, né? Rússia, Geórgia, né? E eu lembro que os autores, o professor Pfeffer, da Harvard, ficou muito incomodado, né? Eles fizeram uma análise tirando esses países e houve uma clara tendência para a redução de descompensação de insuficiência cardíaca, mas análises posteriores não especificadas são geradoras de hipótese, né? Não mudam conduta. Bom, foi feita até uma tentativa com digoxina, que a gente hoje raramente usa em qualquer cenário de insuficiência cardíaca, né? É uma medicação de exceção, mas um estudo chamado DIGPATH foi feito e não trouxe resultado benéfico, né? Depois nós tivemos
um estudo Paramount, sacubitril valsartana, houve uma melhora do NT-proBNP, mas não chegou a haver uma diferença significativa em desfechos maiores, né? Lembrando, morte ou descompensação da insuficiência cardíaca. Até o sildenafil também, houve uma tentativa, né, de utilizar sildenafila para melhorar a insuficiência cardíaca nesse estudo RELAX, né, e não houve também resultado. Finalmente, nós tivemos o estudo Paragon também com sacubitril valsartana, estudo com quase 3 anos de segmento, houve uma tendência para redução de hospitalização ou morte, o objetivo combinado, mas isso foi mais notório nos homens do que nas mulheres, que os resultados nas mulheres, que são, digamos assim, o grupo que mais desenvolve insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né, não houve melhora. Finalmente, nós tivemos os estudos com os inibidores de SGLT2 e houve sim uma tendência clara para a redução do objetivo combinado de morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca, aqui no Emperor Preserved, né, pelo uso da empagliflozina 10 mg versus placebo. Vocês veem que há uma clara tendência para redução, mas a redução se deu principalmente por diminuição do risco de hospitalização, né? Então, e não de morte. De morte não deu significância estatística. Então, a conclusão é que a empagliflozina foi superior para reduzir o objetivo combinado e, naturalmente, também o fator que direcionou a resposta foi a descompensação da insuficiência cardíaca. Aí nós tivemos o estudo DELIVER, né? O estudo DELIVER é um estudo com a dapagliflozina, também chegou à mesma conclusão, objetivo primário reduzido em 18%, né? Com P altamente significante, e o composto, né, de morte cardiovascular, né, ou primeira internação ou internações recorrentes por insuficiência cardíaca, como eu falei para vocês, isso conta porque cada nova internação agrava o prognóstico do paciente, também foi significante, mas não houve redução da mortalidade. Aqui vocês veem uma meta-análise, né, que juntou os 2 estudos, o DELIVER e o Emperor, e mostrou que houve sim benefício no objetivo conjunto, morte ou primeira hospitalização por insuficiência cardíaca, mas o benefício foi direcionado exatamente, né, por conta da diminuição da hospitalização e não da mortalidade, que não alcança significância estatística. De qualquer forma, pessoal, os inibidores de SGLT2 não são a melhor medicação para tratar a insuficiência cardíaca, mas é a única medicação que está estabelecida para ser utilizada desde o início do quadro de insuficiência cardíaca em todo tipo de insuficiência cardíaca. Tá? A gente tem que beta-bloqueador, por exemplo, vai ser usado na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada em situações específicas, por exemplo, taquicardia, tratar hipertensão, né? E ECOBRA, né, no estudo CHARM, houve redução da descompensação da insuficiência cardíaca, mas isso não se repetiu nos outros estudos que vocês viram aqui com o BRA, né? O antagonista de aldosterona não se estabeleceu na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, está totalmente estabelecido na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. De modo que hoje, né, além de a gente utilizar como regra os inibidores de SGLT2, eu gosto muito desse slide, que é da diretriz americana 2022 de insuficiência cardíaca, assim, tratar as condições de comorbidade associadas e os fatores de risco. Então, primeiro ponto, qual o remédio que a gente mais vai usar na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada? Diurético. É um remédio que, embora não reduza desfecho, vai diminuir os sintomas, vai melhorar a retenção de líquido, né? Vai melhorar a qualidade de vida e a capacidade funcional. É uma medicação de escolha, né? Ninguém nem, eu creio, se atreveria a fazer um estudo de diurético contra placebo, porque seria terrível. Então, é uma medicação estabelecida que vai melhorar a morbidade, né? Mas não a mortalidade da insuficiência cardíaca. E aí, tratar as condições associadas. Hipertensão arterial, lembrar a causa fundamental de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tratar o diabetes, tratar especificamente a fração de ejeção reduzida, quando é o caso, né? E tratar também a fibrilação atrial, prevenir a fibrilação atrial, melhorar a anemia, né? Melhorar o ritmo cardíaco, baixar a frequência cardíaca, é um indicador de mortalidade hoje independente, né? Melhorar a apneia do sono e, é claro, usar muito BRA, inibidor da ECA, para proteger o rim e para tratar a hipertensão arterial. Então, como vocês veem aqui, esse é o último slide que eu vou mostrar. Diurético tem indicação formal, né? Inibidor de SGLT2 também. As demais classes, né? Inibidor da ECA, BRA, antagonista mineralocorticoide e beta-bloqueadores em situações específicas. Muito obrigado pela atenção de vocês.